hoje, então, a gente vai falar sobre os sinais da sua vinda. Eu gostaria que vocês abrissem, então, Eclesiastes 1, capítulo 9. Eclesiastes 1, capítulo 9. Os meninos saíram e... ele colocou. Que maravilha. Muito obrigada. Todos acharam, então, Eclesiastes 1, 9? Quem pode ler para mim? Eclesiastes 1, 9. Meu amigo não veio hoje, aquele que lê bem alto? Tem outra pessoa para substituir? Pode ler, irmão. Olha que interessante. Aqui, então, ele está dizendo que tudo se repete. Parece que as coisas, elas tornam a repetir sempre. E ele afirmou isso, e é real mesmo. A gente tem visto que as coisas, têm se repetido. Mas a gente não pode dizer que essa repetição é literal. É igual, é exatamente como foi antes. Não é exatamente como foi antes. Mas você percebe que a ganância do homem é a mesma. E por causa disso, por causa do pecado, então você consegue perceber que os fenômenos acontecem. Por exemplo, os fenômenos naturais, eles voltaram a acontecer, mas infelizmente cada vez pior e com mais frequência. Nós conseguimos perceber isso, porque antes já existiu guerras. Antes da Primeira Guerra já existiu guerras. Ou se existiu muitas, quando você estuda a história do mundo. Então, movimentos, pessoas que se unem com um propósito, sempre existiu e sempre vai existir. Mas a ambição do homem faz com que as coisas se repitam. Porque o homem tem uma sede, lembra que eu falei para vocês que o mundo faz? Ele coloca um fardo em cima da pessoa, do ser humano, para que ele pense, para que ele seja melhor que o outro, para que ele viva uma vida mais feliz, ele precisa ter. Ele precisa ser melhor, ele precisa ter e ter e ter. Então, essa ganância, essa ambição, ela é estimulada por causa desse padrão do mundo. Nós já temos essa tendência, e aí isso é estimulado. E, infelizmente, isso tem levado muitas pessoas a cair no consumismo, por exemplo. Muitas pessoas... Nossa, eu falo muito sobre consumismo. Eu dou aulas de educação financeira, e a gente precisa ter várias aulas para falar sobre consumismo, porque é muito sério isso. É muito sério o que o mundo faz com as pessoas. Eles escravizam as pessoas e elas nem percebem. O que a mídia, a publicidade, a propaganda, os filmes, as novelas fazem com as pessoas. Então, isso não muda. Isso não muda no sentido que a ambição do homem não muda. Só que as coisas, os acontecimentos, eles acontecem de forma parecida, mas sempre com mais intensidade. Sempre com mais intensidade. Então, se houve uma guerra naquela época que era isolada, que era em favor, as pessoas buscavam uma expansão territorial, no início, depois aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Também o interesse também era uma expansão territorial, mas era uma guerra diferente, porque aí nações começaram a se unir de forma muito aparente. E havia muito poder bélico diferente das outras épocas. Você consegue perceber que isso piorou? Aí depois vem a Segunda Guerra Mundial. E nós percebemos que na Segunda Guerra Mundial, da mesma forma, você percebe então que na verdade, ele foi uma consequência da primeira, os conflitos não tinham cessado totalmente. E aí então teve a Segunda Guerra Mundial, muito pior. Centenas, milhares, bilhares de pessoas morreram. E todo esse contexto, infelizmente, é real. Ele é real e ele se repete. Então, se a gente sabe que o ser humano é mau, que a tendência é essa, oscilar entre o bem e o mal, por que a gente ainda se espanta com tanta coisa ruim que a gente vê? A gente liga a televisão e vê um noticiário, e vê um noticiário qualquer lá, uma pessoa que mata, que é um serial killer, e a gente fica espantado com isso. E um político que vai lá e rouba milhares de dinheiro da saúde.
consequentemente, permitiu que milhares de pessoas morressem. Da área da educação. E assim sucessivamente, a gente ainda fica admirado com tudo isso. Como que pode isso? Porque isso é impossível controlar, gente. Não dá para controlar isso. A ganância humana, ela é impossível de controlar, ainda que existam leis. As leis não podem, ela não pode abarcar todo o contexto que existe, que pode existir humano. Não dá. Então, tudo isso que nós vivemos aqui deveria ser algo normal para a gente. E a gente deveria pensar assim, tem jeito, esse mundo não tem jeito mais. A tendência é só piorar. Quando eu olho esse contexto, de cada vez mais o mundo vai piorar. Pessimismo isso? Não, eu não vejo como pessimismo, eu vejo como realismo. Eu sou realista, como alguém realista, porque isso é fato. O ser humano, ainda que haja uma certa ordem, o ser humano é uma desordem, né? Então esse é o problema. Então, muitos líderes, eles prometeram uma vida melhor, gente. Eles prometeram tanta coisa, isso não é agora, não é de hoje que um prefeito, um governador, um presidente se levanta e faz, então, promessas de um mundo melhor. Não é de hoje, sempre houve isso. Só que nada acontece, nada muda. Eles entram e as coisas continuam do mesmo jeito, ou até pioram. As coisas não mudam num contexto geral. Ele pode até tentar arrumar alguma coisinha, mas no contexto geral, tudo a mesma coisa ou pior. Ou pior. E a gente se pergunta assim, gente, será que é possível um mundo melhor? Lembra das inquietações? Poxa, se eu desejo tanto um mundo melhor, nossa, tantas pessoas têm tantas teorias aí e criam até projetos por um mundo melhor. Vamos salvar a Amazônia, vamos não sei o quê. É justo? É legal? É uma ideia boa? Sim, é uma ideia boa. Mas se nós olharmos o contexto, ainda que a gente faça tudo o que estiver ao nosso alcance, ainda assim o ser humano continuará sendo ganancioso, ambicioso, e vai destruir e destruir. Não estou falando só a natureza, tudo. Só quem pode salvar isso aqui é Jesus. Sabe por quê, gente? Porque o problema do mundo é o pecado. E o pecado é uma questão espiritual. Ser humano nenhum tem condição de resolver isso. Porque ser humano não entende nada, e ainda que ele entenda um pouco, ele não entende praticamente, na prática, nada do que é o mundo espiritual. Nós não vemos ele. Nós sabemos só as especulações e o que você vive, as suas experiências, algumas experiências, e também a Bíblia, o que a Bíblia diz. E alguns livros aí que também especulam, tudo é especulação. Porque a gente não sabe de fato. Só existe alguém que pode resolver esse problema, que é Cristo Jesus. Só Ele é o nome que está acima de todo nome, não tem ninguém. Então o mundo só se resolve se resolver o problema espiritual. E esse problema humano nenhum pode resolver. Mas é interessante que aí, essa questão de onde esse mundo vai parar, os discípulos também pensaram nisso. E eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias lá em Mateus 24, versículo 3. Mateus 24, versículo 3. Todos acharam? Amém? Mateus 24, versículo 3. Diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederá estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século?
eles também se preocupavam. Eles estavam, antes, versículos antes, então, o contexto era o seguinte: eles estavam passando em frente o templo, aquela coisa linda, maravilhosa. Naquela época era algo muito grandioso. E eles estavam admirados e dizendo para Jesus: olha, Jesus, que coisa mais linda. Quanta arquitetura, olha essa arquitetura, olha a beleza disso tudo. E Jesus falou para eles assim: olha, eu digo para vocês que isso aqui, logo não haverá pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí eles ficaram: nossa, quando vai ser isso? Como assim? E aí então eles chegaram para Jesus e perguntaram. Chegaram e perguntaram, que foi o que a gente leu agora, no versículo 3. Então eles também ficaram inquietos com a questão do futuro, do que aconteceria no futuro. Explica para nós, Jesus, o que vai acontecer. Então Jesus começa a responder no capítulo, continua lá então, no capítulo 24. E ele começa a falar uma série de coisas. E interessante que o capítulo 24, ele pode ser dividido em duas dimensões, que é o passado e o futuro, e ele pode ser dividido também em duas percepções, dois aspectos, dois focos, que seria sinais dos tempos e as atitudes de quem espera esses sinais dos tempos. Dá para dividir nessas duas formas. Primeiro, quando a gente fala da dimensão passado, a gente percebe que essas coisas que Jesus predisse no capítulo 24, eles aconteceram já. Eles aconteceram, né? Em 70 depois de Cristo, aconteceu então a queda de Jerusalém, foi tudo destruído pelos romanos. Toda aquela região ali foi destruída, milhares de pessoas morreram ali. E então isso se cumpriu. E aí, quando a gente se remete ao futuro, a gente percebe que o capítulo 24, ele também fala do que vai acontecer com o futuro nosso, com o que vai acontecer próximo à vinda dele. E isso é interessante porque ela tem dois aspectos. Era para aquele momento mais próximo e também para o futuro, que seria o momento então que Jesus Cristo voltaria, tempos antes de que chegasse a vinda de Jesus. Aí quando a gente fala sobre o aspecto, o foco dos sinais do tempo, a gente percebe que tanto no passado quanto no futuro, os dois anunciavam a volta de Jesus. Então o foco sempre era sinais da volta de Jesus. Os discípulos olharam aquilo, as pessoas que eram discípulas, os discípulos que viram aquilo, elas, está próximo da volta de Jesus. A volta de Jesus se aproxima. Então isso era um estímulo para que eles continuassem então apregoando as boas novas, pregando a mensagem da volta de Jesus. Vocês conseguem perceber? O sinal ele servia como um motivador, como algo que lembrava o que eles deveriam fazer. Era urgente, entende? E antes da destruição também de Jerusalém, você percebe que também houve guerras, porque ele fala isso no 24. Guerras, peste, ele fala sobre fome. Né? Então, isso aconteceu também naquela época. As guerras aconteceram, as pestes aconteceram e mataram milhões de pessoas. A fome matou milhões de pessoas. E para essas pessoas, então, Jesus voltou. Então, a preocupação de Jesus é que muita gente acaba morrendo nessas catástrofes, nessas coisas que acontecem, e muitas vezes sem conhecer a mensagem. Então isso deveria ser um start, para que a gente entendesse que há urgência. O Covid é um contexto de urgência da pregação do Evangelho. Talvez não porque ele vai voltar agora, se bem que o contexto está contribuindo totalmente para que se levante o anticristo. Para que se levante e a gente sabe. Mas o que eu digo para vocês é que este contexto dos sinais, ele tem que despertar em você uma motivação. Na verdade, a motivação ela é interna, mas ela lembra para que você desperte. E
Aí, em relação às atitudes daqueles que esperam, a gente vai falar sobre como é que era a reação das pessoas nesses contextos. E é interessante que no Mateus 24, ele fala de um homem. Vamos ver lá, Mateus 24? Mateus 24, vamos ler o 12 primeiro. 24, 12. Mateus 24, 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Né? Aí depois ele diz assim, no 38 e 39, vamos lá. 38 e 39. Todos acharam? 38 e 39 diz assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então ele usou Noé para falar sobre essas pessoas como essas pessoas deveriam se comportar naquele momento então, diante de todos os sinais, diante do iminente fim de todas as coisas. E é interessante que Noé, a experiência de Noé, nos faz chegar a algumas conclusões, que eu vou dizer aqui para vocês. Tá? Primeiro, Noé, ele não temeu, ele não se desesperou, ele não se atribulou diante dos sinais, porque ele era um homem justo e perfeito. Rose, peraí, como é que eu vou ser justo e perfeito? Será que é nesse sentido que eu penso mesmo que Jesus estava falando? Vamos ver lá em Gênesis 6, 9. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 6, versículo 9. Gênesis 6, 9 diz assim, amém? Todos acharam? Amém. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus conterrâneos, Noé andava com Deus. Amém? Então, esse Noé, ele estava entre todas aquelas pessoas. Pessoas que, no mesmo contexto nosso, pessoas corrompidas, pervertidas, loucas, alienadas. Infelizmente, é esse o contexto do mundo hoje. As pessoas estão assim. Elas são como uma folha ao vento, sabe? Se a mídia joga para cá, ela vai. Se a mídia joga para lá, ela vai. Publicidade, ela vai para onde mandarem ela ir. Ela é um fantoche. Ela é como se fosse um escravo, como a gente já havia dito. Então, esse era o contexto. Eram pessoas frias. Como a gente disse, como foi dito ali, o amor de muitos esfriaria. Eram pessoas que não temiam nada, só queriam saber do mundo. E Noé estava naquele meio. Só que ele era um cara diferente, justo, não porque ele não fazia nada errado, mas porque ele vivia com base no padrão de Deus, na lei de Deus. Ele praticava a lei de Deus, ele se esforçava para isso. E, na verdade, a perfeição para Deus, a integridade para Deus, não errar, isso é impossível para o ser humano, ainda. Né? A questão toda é o quanto você se esforça para ser perfeito. Então, o quanto você se esforça para ser perfeito determina se você é ou não perfeito. Então, aquela pessoa que se esforça, que não se contenta com o pecado, que não esconde pecado de Deus, que não continua tendo pecados de estimação, aquele que está sempre aos pés de Cristo quando erra, que não premedita pecado, esses são os perfeitos para Deus. Esses são aqueles que sonham em ser perfeitos, aqueles que não suportam o pecado, sabe? Que não fazem acordo com o pecado. Esses são os perfeitos. Esse era Noé.
Então, ele era justo. E uma pessoa que é justa, ou seja, que andava com Deus, ela ia temer o quê? Se ela conhecia o Deus que ela servia. Quanto mais nós temos um relacionamento real com Deus, menos medo a gente tem das coisas que podem acontecer. Dos problemas que sobrevêm sobre as nossas vidas, que se levantam, coisas que nos perturbam, que tiram a nossa paz. Quando nós temos um relacionamento com Deus, uma fé ativa em relação a Deus, esses problemas não vão parecer para mim o fim, mas uma forma de Deus glorificar o nome dele na minha vida. Amém? Os meus problemas é uma forma de Deus glorificar, ser glorificado na minha vida. É uma oportunidade de eu buscar o milagre. É uma oportunidade de eu ir mais intensamente a Deus, porque é um incômodo. É aquilo que não te deixa esquecer que você precisa, sabe? Então, ele desperta você, assim como os sinais, né? Então, aquelas pessoas ali que ele vivia não influenciaram ele, né? Então, ele tinha consciência, ele perseverava na vontade de Deus, na palavra de Deus. E não se deixava ser influenciado pelo mundo, evitava ao máximo o mundo. Gente, não perca tempo com televisão. Em vez de ficar assistindo uma novela, põe uma pregação no YouTube. Ah, Rose, eu não tenho TV, Smart TV. Assiste pelo celular. Em vez de ficar assistindo novela, fazendo alguma coisa, vai ler um livro, olha o livro ali, ó. Faz alguma coisa produtiva. E se você tem dificuldade de largar, ore a Deus. Ele sabe que o ser humano tem dificuldade de largar o pecado, de largar o mundo. Ele sabe. E ele quer te ajudar, mas ele está esperando você falar que quer largar isso, que quer tirar, então, esses comportamentos, esses hábitos que não agradam a Deus, que não influenciam em nada a sua vida espiritual, que não aumenta o teu relacionamento com Deus, não intensifica seu relacionamento com Deus. Uma outra coisa também que a gente percebe que fez com que Noé tomasse a decisão e fosse até o fim, não temesse, embora parecesse que todo mundo estava contra ele. Sabe o que é isso, gente? Sabe o que é você ficar construindo 120 anos uma arca, e as pessoas zombando de você, gente, porque a arca era muito grande, era gigantesca, não tinha como ver, não era alguma coisa que você podia colocar atrás do teu quintal ali, fazer escondidinho, não dava. Todo mundo via aquele negócio, era muito grande. Então as pessoas, você imagina a humilhação que ele passou, você imagina 80 anos depois, que ele começou a construir a arca, 80 anos depois, aquelas pessoas continuaram zombando dele, continuaram rindo dele, e dizendo, cadê esse Deus, cadê essa chuva? Gente, o relacionamento era muito forte, era muito intenso com Deus. Os encontros eram muitos, aconteciam diversas vezes. Lembra de alimentar o amor? Poxa, para ele tomar uma atitude dessa por 120 anos, ele tinha que estar muito firme no propósito. O nosso problema é exatamente isso. Nós dedicamos pouco tempo às coisas de Deus, a um relacionamento com Deus, e muito tempo nós damos ouvido ao mundo. A gente gasta muito tempo ouvindo o mundo. E muitas vezes esse é o nosso problema. Então, a gente tem que agir com base nas nossas convicções. Nas nossas convicções com relação a Deus, com relação à palavra de Deus. Qual é a nossa convicção? Que Cristo é a verdade, é a vida, que Cristo é o caminho. Essa é a nossa convicção. Não há outro caminho que possa me levar à vida eterna, que possa me levar à libertação deste mundo. Não há outro caminho, não há outra verdade. Hoje as pessoas falam aí de relativismo, ou seja, a verdade depende do contexto, depende de quem fala, depende do que você entende. Não, a verdade é Cristo. O que Ele diz é lei para a minha vida. E Ele é vida, não existe outra vida. Não existe outro lugar que possa te trazer vida senão Cristo. Não existe. Então essas convicções que Noé buscava, tornava ele então essa pessoa justa e perfeita.
Muitos podiam dizer muitas coisas sobre ele. Muitos podiam, inclusive tem pessoas que dizem assim, mas eu sou bom, eu sou legal, eu não faço mal para ninguém, eu acredito em Deus. Sabe? E essa pessoa se contenta com isso, com essa ideia, porque ela está tão contaminada com o mundo, que ela não entende o que é fé ativa. Uma fé ativa, ela desenvolve, ela cresce todo dia. E uma fé passiva é essa, que se contenta com o pouco que tem. E a fé passiva, ela é muito limitada, gente. Ela é limitada ao contexto. Ela não é completa. E a fé ativa é a fé de Noé. Noé, ele foi até o fim nas suas convicções. 120 anos construindo a arca. E aí a gente percebe também que ele reconheceu as evidências dadas por Deus. Eu acredito que Noé, Deus teve que ter falado muitas vezes com Noé, para poder animá-lo, 120 anos. Eu vou dizer para vocês uma coisa, todos nós temos uma arca para construir, gente. Temos um propósito de Deus na nossa vida, todos nós. Porque todos nós temos o dever de desenvolver nossos talentos para Deus. Desenvolver os sonhos de Deus para nós. Isso implica numa fé ativa. Não dá para ter fé ativa, chegando no sábado, sentando no banco e indo embora, e que se dane os outros. Não dá. Sabe? Noé, ele tinha uma responsabilidade de salvar todo mundo. Alguns estudos dizem que a arca caberia 5.000 pessoas, fora os animais. 5.000 pessoas. E infelizmente só foi Noé e sua família. Eu até peguei aqui fizeram uma réplica da arca, né? E eu peguei aqui os tamanhos dela. Ela tem de comprimento 125 metros. De comprimento, você imagina o tamanho. E 28 metros de largura e 23 metros de altura. Gente, é muito grande. O negócio é gigantesco, gente. Imagine para caber 5.000 pessoas e mais essa quantidade de animais que Deus tinha mandado. Então ele reconhecia em tudo isso a evidência. Só que o povo não reconhecia. Gente, a evidência era tão séria, tão forte, como as evidências que nós temos visto hoje, que Deus mandou milhares de animais para dentro dessa arca. E os animais passavam pelas pessoas, gente, as pessoas estavam vendo aqueles animais, andando sozinhos, entrando na arca. Como pode um negócio desse? Eu fico impressionada com isso. Como a mente dessas pessoas estava cauterizada, como eles estavam cegos pelo mundo. Total falta de amor, total falta de relacionamento com Deus. Porque quanto menos relacionamento com Deus, mais nós somos influenciados pelo mundo, mais cegos nós ficamos. Então, essas evidências, gente, a família, uma semana antes, Deus mandou Noé entrar dentro da arca, uma semana antes de começar a chover. E eu tenho certeza que eles continuaram zombando de Noé. O que você está fazendo aí dentro? Em vez de eles olharem um milagre que foi, aqueles animais entrarem naquela arca, um homem e sua família construir um barco daquele tamanho, isso era um milagre muito grande, gente. Não existia tecnologia para isso. A mão de Deus estava naquele negócio, e as pessoas não viam isso. E quando eles entraram, a Bíblia diz que Deus fechou por fora. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas não viam isso. Não olhavam para a arca e viam que ela estava fechada. Como Noé podia ter fechado aquilo se ele estava lá dentro? Às vezes as coisas estão na nossa cara, gente, diante de nós. E nós não conseguimos ver porque estamos cegos, preocupados com as coisas desse mundo. E é por isso que eu queria falar para vocês, é por isso que o Senhor me chamou aqui, para que a gente abra os nossos olhos e veja que os sinais do tempo, os sinais da segunda vinda de Jesus, é para nos despertar para um relacionamento com Ele. Não dá mais tempo, não tem mais tempo a perder.
Eu preciso tomar decisão hoje. Eu preciso deixar os pecados. Eu preciso pedir perdão. Então, diante de todas essas evidências, Noé continuou firme até o fim. E as pessoas continuaram cegas até o fim. Assim como Noé, nosso mundo está uma desordem, assim na época de Noé. E assim como Noé, nós temos um projeto. Deus colocou um projeto em nossas mãos. Em cada mão, Deus colocou um projeto. Talvez você não tenha entendido ele ainda porque falta relacionamento. Talvez você não tenha desenvolvido os teus dons ainda porque a tua fé está passiva. Ela não é ativa, ela não produz nada. Você precisa produzir, não para você, gente. Eu não estou falando para você, porque para você é consequência. Quando você fizer para os outros, consequentemente Deus vai te abençoar. Olha, a gente vê Jó. Depois os amigos dele humilharem ele, rechaçarem ele e zombarem dele, dizendo que você é um mentiroso. Ele dobrou o joelho naquele momento, porque, gente, foi num contexto difícil que ele teve que perdoar os amigos. Num contexto muito difícil. E ele tomou a decisão de orar pelos amigos. E quando ele orou pelos amigos, o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Deus mudou as coisas para Jó. Então a nossa conclusão, gente, é que nós precisamos hoje, agora, tomar a decisão. Tome a decisão hoje de ter uma fé ativa. Quem deseja tomar essa decisão de ter uma fé ativa a partir de hoje, de mergulhar no relacionamento com Cristo, se coloque de pé.